Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 21 de outubro. Agora na Espanha, 20 horas e 30 minutos, no Brasil, 15 e 30 da tarde. Gente, eu tô aqui no gráfico semanal para vocês verem que o corpo real desse candle semanal, cujo desenho, cuja plotagem termina agora no próximo domingo, na virada da VWAP de domingo para segunda, está sendo engolfado pelo corpo real já ínfimo da semana anterior. Ou seja, isso aqui sim é o que a gente pode chamar de um silêncio que precede um esporro. Mas o gráfico mais impactante hoje é o engolfamento que o DXY está promovendo. Primeiro que o DXY está desenhando aqui uma figura triangular no diário. Se a gente botar aqui no gráfico diário, vocês vejam que a gente está basicamente estressando a aresta inferior desse triângulo, pipocando para a aresta superior, bateu na inferior hoje, chegou a dar um beijinho na aresta superior, mas claramente a gente está desenvolvendo aqui uma perda de amplitude movimentacional como no bico de um triângulo. E o corpo real de hoje, do DXY, foi engolfado pelo corpo real de ontem, o que denota que vem aí uma movimentação para cima ou muito provavelmente para baixo. Porque quando o DXY desenha essa figura triangular por cima da nuvem, normalmente ele arrefece uma ampla movimentação contrária. Como ele veio aqui de uma sequência ondulacional impulsiva, ele acabou arrefecendo de forma corretiva. Aqui da mesma maneira, a gente vem numa sequência ondulacional impulsiva, a gente vai perder amplitude movimentacional para justamente explodir numa onda corretiva. Na minha leitura é isso que vai acontecer. Esse engolfamento aqui dá conta de uma perda de ímpeto comprador. A gente já está perdendo fôlego, promovendo essa própria cunha triangular. Isso aqui no semanal deve emburacar para buscar a nuvem de Shimoku no semanal, que está ali em 102, 103, o centro gravitacional. É para lá que a gente deve ir. E com essa busca do centro gravitacional da nuvem no semanal, é que a BTC provavelmente vai explodir. Lembrando que o DXY guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. O DXY mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta. É o dólar contra euros, contra libras esterlinas, contra francos suíços, e o dólar normalmente guarda uma relação movimentacional de inversão. E é nessa queda do DXY que a BTC provavelmente vai buscar essa camada congestional aqui em 30 mil. Hoje, o gráfico que a gente tem que olhar com muito cuidado é a banda de VWAP mensal. Vocês vejam que a gente foi lá prestar continência para a lower. A mínima hoje ficou em 18.650, exatamente onde está a lower da nossa banda de VWAP mensal. A banda existe para ser trabalhada, para beijar a upper, voltar para VWAP, para beijar a lower, voltar para VWAP. Foi isso que a gente fez nessa sexta-feira. A gente prestou continência aqui para lower. Já já a gente volta para VWAP, que segue ali num patamar próximo de 19.500. No intraday, a BTC foi um reloginho suíço, batia na upper, voltava para VWAP, batia na lower, voltava para VWAP, bateu de novo na lower, voltou para VWAP. Eu ofertei os sinais exatamente aqui, todos fecharam rapidamente. Depois abriu-se mais uma oportunidade que eu ofertei novamente e rapidamente fecharam os sinais com os assinantes com lucro no bolso, porque ela perdeu a lower, a gente ofertou os sinais e ela voltou para VWAP. E na seara fática, $1 bilhão em BTC deixa a Coinbase. Gente, a gente está vivenciando o menor volume de BTC spot dentro de wallets de corretoras. E isso pode ser o prenúncio de um movimento mais amplo e impulsivo. Quando as BTCs começam a deixar as corretoras, é porque vem coisa aí, tem caroço nesse angu. E o chefe, o CEO da Parity Technologies, o Gavin Wood, que a Parity Technologies, para quem não sabe, é a empresa, é a corporação empresarial por trás da Polkadot Kusama. Ele renunciou ao cargo de CEO da Parity Technologies, mas ele continua como o principal acionista da companhia. Ele deixou o cargo
porque ele está assumindo funções agora comerciais. Em um comunicado, ele avisou que o papel de CEO nunca foi algo que ele cobiçou e nem combina com ele. Ele tem um agir diferente, ele prefere ficar 10 horas seguidas programando e ele prefere isso a fazer reuniões em série e a cumprir agendas, que é uma atividade burocrática, administrativa, que ele que não é muito adaptável à personalidade dele, essa rotina de CEO. Então ele acabou explicando, ele continua como principal acionista da Parity Technologies. O mercado acabou reagindo meio mal, Polkadot e Kusama chegaram a cair mais que as outras altcoins, mas não essencialmente não muda absolutamente nada. O Gavin Wood continua totalmente imerso em ambos os projetos, Polkadot e Kusama. E 4 sinais apontam para uma reversão de alta no mercado cripto. E os sinais principalmente são aqueles relativos à saída de BTCs das exchanges, o hash rate, que é a subida do nível de dificuldade na mineração, os holders que são os detentores de BTC de longo prazo que não estão vendendo. Enfim, os sinais estão pipocando de forma autônoma e, eventualmente, isso pode sim ser o prenúncio de um amplo movimento impulsivo. E na seara geopolítica e finanças internacionais, na capa do New York Times, um homem pode agora decidir o que pode ser dito ou não de forma online no Brasil. Autoridades do judiciário brasileiro concederam ao chefe das eleições no país amplos poderes para ordenar a remoção de conteúdo online. O New York Times colocou essa chamada na capa, dando conta de que é a mais agressiva reação institucional de uma democracia ocidental ao combate à desinformação. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Militares do Irã se gabam de ter apreendido 2 drones marítimos dos Estados Unidos no Iêmen. As Forças Armadas iranianas estão se gabando de terem apreendido na sexta-feira um par de navios não tripulados dos Estados Unidos no Mar Vermelho. Isso sim pode aumentar a tensão da geopolítica internacional, que já não está baixa. E a elite econômica da Rússia está se mudando para o Golfo, especificamente para Dubai. A forte hostilidade ocidental, principalmente da zona do euro e dos Estados Unidos da América, aos patrimônios multimilionários e às vezes bilionários dos russos, acabaram empurrando essas figuras afortunadas para o Golfo, e especificamente para Dubai. E Dubai agradece, já que o mercado imobiliário está vivendo um boom insólito, já que os russos chegam com muito dinheiro e aquecendo o já aquecido, aquecendo ainda mais o que já estava aquecido, que é o mercado imobiliário de Dubai. Enfim, gente, o mundo tá maluco, são novos conflitos que acabam escalando ainda mais essa tensão geopolítica e financeira global. Na minha leitura, nesse cenário apocalíptico Mad Max, a BTC está muito resiliente. Hoje o gráfico da banda de VWAP mensal dá conta disso. Gente, antes de encerrar esse vídeo de hoje, eu queria citar essa reportagem que foi ofertada na Medium. Essa reportagem dá conta de 5 modelos distintos que prognosticam a BTC a $1 milhão até 2030. Cada um desses modelos não guardam relação entre si, mas eu vou citar aqui para ficar sob o escrutínio de cada um e a avaliação de cada um. Cada um deve fazer a própria avaliação para ver se isso aqui encontra eco na realidade ou não. O primeiro modelo que dá conta de que a BTC vai a $1 milhão até 2030 ou antes, né, é a taxa de adoção da tecnologia, que respeita uma curva parabólica e que ostenta um crescimento inicial rápido, como aqui, e se estabiliza após atingir a saturação. A Kane Asland comparou a taxa de adoção global da internet com o número de novos wallets criados na blockchain da BTC e percebeu que a quantidade de novos wallets na BTC está respeitando o primeiro,
que é a adoção da internet. E por esse gráfico a gente vai atingir $1 milhão na cotação aqui, ó, exatamente entre 2029 e 2030. Para melhor compreensão, ele colocou um gráfico mais detalhado e mais preciso. O segundo modelo foi realizado pelo Robert Breedlove, CEO da Parallax Digital, que acredita que a hiperinflação vai levar a Bitcoin para 12,5 milhões de dólares, uma única BTC, até 2031. Segundo os cálculos desse Robert Breedlove, o que vai levar a BTC para esse patamar de 12,5 milhões de dólares até 2031 é o M2. O M2 é a base monetária, é o Money Measure, e que, segundo ele, vai se expandir agora exponencialmente, porque a zona do euro e Estados Unidos da América vão inviabilizar os respectivos serviços da dívida, aumentando as taxas de juros, com isso aumentando o endividamento, e vão dar o calote em tudo via inflação. É outra métrica para ser ponderada. O outro modelo de alocação seria esse aqui de BTC Bond, que o gerente de fundos Greg Foss acredita que a BTC vai substituir a alocação em títulos públicos. Segundo ele, esse mercado hoje gira em torno de 900 trilhões de dólares. E se a BTC abocanhar 5% desse mercado, que é o que ele está prognosticando, ela teria um market cap de 45 trilhões de dólares, o que levaria uma simples BTC a valer 2 milhões de dólares. O quarto modelo é o da ARK Invest, que prevê a BTC a 1 milhão de dólares com base numa série de elementos aqui distintos e que todos confluem para um valor de 1,36 milhão de dólares para cada uma BTC. E o último modelo é aquele do respeito a uma grade de expansão logarítmica exponencial, que eu me reporto diuturnamente. Enfim, gente, agora são vários analistas e modelos distintos que preveem a Bitcoin a 1 milhão de dólares antes de 2030. Eu gosto de reportar esse tipo de análise porque abre um pouco a nossa mente e evita que a gente fique muito cego com a cotação do dia ou da semana. É bom a gente ter uma análise macro, ter uma visão de helicóptero, para a gente não perder de vista que o que está se desdobrando é uma das maiores transferências de riqueza desse século, muito provavelmente, e que depois de ostentar um crescimento exponencial até 2030, vai crescer de forma vegetativa, como aconteceu com o Web 2, com as Big Techs, que foi o caso de Amazon, Apple, Facebook, e depois de uma ampla adoção, eles passam a ostentar um crescimento vegetativo. É isso que vai acontecer também com o mundo cripto. Depois de uma ampla adoção em escala global, ela vai, a partir de 2030, gozar de um crescimento vegetativo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã, grande abraço.